Eu fiquei uma certa dúvida mesmo, não é aporia, reporré, nada disso, sobre o assunto que eu falaria hoje. E na verdade, então, eu preparei um material sobre Galeno e sexto empírico e pseudo-Galeno, porque não pode faltar um pseudo, como o César gosta de brincar comigo. Mas eu gostaria de começar, na verdade, fazendo uma espécie de minuta da pesquisa, porque uma coisa que escapa a nós mesmos, pesquisadores, em que pé se encontra a nossa própria pesquisa sobre um determinado assunto. Então vou aproveitar essa circunstância para tentar me organizar a mim mesmo, né, com relação a isso. O caso é que essa pesquisa ainda é resultado de, embora esteja bastante distante já, mas ela ainda é resultado de uma pesquisa que começou no doutorado. Eu terminei o doutorado em 2013. A ideia do doutorado era fazer uma espécie de levantamento. Eu já vinha fazendo desde o mestrado. O Alexandre, a gente já trabalhou várias vezes com esse assunto, nos apresentamos, escrevemos artigos, fizemos tradução, etc. O tema era, então, as diferentes correntes interpretativas sobre o ceticismo sextiano que vão aparecer, principalmente a partir da década de 80, ao velho diálogo dos rústicos e urbanos. Então eu fiz um levantamento, e na verdade esse diálogo dos rústicos e urbanos é um diálogo acerca do alcance da suspensão cética do juízo e da possibilidade da vida cética, porque são questões correlatas, ou seja, quanto maior o alcance da suspensão cética do juízo, mais ela toca a vida comum, e por conta disso talvez seja impossível viver de modo genuinamente cético. Então, foi necessário fazer esse levantamento. Não vou não. Pode? Faz favor, obrigado. Então foi necessário fazer esse levantamento, e eu, fazendo o levantamento, eu acabei desenvolvendo uma outra espécie de interpretação, que na ocasião eu chamei de via média, entre rústicos e urbanos, uma coisa assim. Eu queria chamar de ceticismo suburbano, mas acho que eu não pegaria muito bem. E aí eu pensei, bom, desenvolvi essa possibilidade de interpretação, agora eu quero pegar essa mania, né, de gente que estuda filosofia antiga. Eu quero analisar um texto e ver se é viável, né? Então eu escolhi textos de sexto que versavam ao mesmo tempo sobre duas dinâmicas importantes na vida ordinária das pessoas, que são a linguagem, evidentemente, e o trabalho. O trabalho é muito importante para os filósofos helenistas, ao contrário dos clássicos. Nós temos filósofos helenistas boxeadores, lutadores de pancrácio, médicos, astrônomos, matemáticos profissionais, etc. O caso do sexto é um desses, ele é um médico. Então, eu falei assim, então vou traduzir com o Rafael Guenin, né, que não está presente, contra os retóricos e contra os gramáticos. A ideia era terminar contra os gramáticos em 2015. De fato, eu terminei em 2015 com ele, mas eu já não estava mais fazendo doutorado. O doutorado terminaria em 2015, acabou terminando em 2013, por conta do concurso da UFES e etc. Então saiu contra os retóricos em 2013, em 2015 contra os gramáticos. Em 2015 eu fui fazer o pós-doutorado, e a questão era a seguinte, naquele momento. Esse texto de sexto empírico contra os professores, ele tem algum diálogo possível com outros pensadores da antiguidade? Então eu peguei naquela ocasião, eu traduzi, eu fiz o acabamento contra os gramáticos saiu, e eu comecei a traduzir com o Rafael
contra os astrólogos, que está pronto, deve sair ano que vem. E então, o Contra os Astrólogos, eu até falei sobre isso aqui um pouquinho no segundo evento, no evento anterior. Então, o Contra os Astrólogos é um desses textos que tem impacto na própria antiguidade sobre um sujeito chamado Hipólito de Roma, um mártir, que fez uma espécie de plágio, se não de Sexto, de uma fonte comum a ambos. Então ele usa a mesma estrutura de argumento contra aquilo que eles chamam os caldeus, Sexto Empírico também chama, que são os astrólogos, né? E, bem, ainda nessa perseguição, né, essa sanha de encontrar o rastros do Sexto Empírico, que é um sujeito muito desconcertante, porque já diz a velha piada, né? É sobre quem se suspende o juízo. Viveu onde? Ninguém sabe. Em que época? Ninguém sabe. É uma coisa muito curiosa. Alguns acham que ele é inventado também. Seria um coletivo, alguma coisa assim. Bem, aí nesse momento eu comecei a me dedicar aos estudos de Galeno e de Pseudo-Galeno, rastreando algumas coisas, como, por exemplo, uma possível influência de Sexto sobre a medicina e vice-versa, e isso tocando alguns interesses secundários, como, por exemplo, como isso resvala no pensamento de um autor muito interessante, um cristão que escrevia em árabe no século IX, chamado Hunayn ibn Ishaq, que sistematizou as epítomes de Galeno na Escola Médica de Alexandria. Isso tem um impacto enorme sobre a história da medicina em língua árabe e persa também. Isso impacta sobre a Avicena, por exemplo. Bom, então é nesse ponto que eu estou agora pensando num Sexto Empírico ativo numa tecné, a iatriqué tecné, que é a arte médica, mas ele escreveu sobre a arte médica, o texto se perdeu, então é preciso reconstruir isso usando fontes externas e também usando o que Sexto escreveu sobre as tecnai, tentando montar por antítese, ou seja, perceber ali o que ele deixa como algo que não deve ser desprezado no exercício de uma arte ou ofício. Eu prefiro ofício para tecné, de um modo geral, porque inclui artesanato, inclui arte, etc. Quando você traduz por arte, parece uma coisa que exclui um artesanato ou uma artesania, como por exemplo a do sapateiro. Não é o caso. A tecné inclui isso tudo, então prefiro ofício. Então, como eu vinha dizendo, existe ali algo que Sexto não destrói quando ataca as tecnai. E a partir disso, levantamento disso, a montagem disso, é possível perceber o que seria, então, a segunda dinâmica importante da vida ordinária em Sexto, que é o trabalho. E isso é particularmente relevante porque Sexto Empírico diz lá naquela passagem das hipotiposes sobre os 4 pilares da vida cética que se deve ser ativo numa tecné. Então, como é que funciona isso? Tá certo? Bom, vou falar um pouquinho então sobre... vou ler aqui o texto, tá certo? Para vocês tentarem entender como é que essa articulação está sendo feita. Vamos lá. O médico e filósofo Galeno, nascido em Pérgamo em torno de 129 d.C., foi um dos mais ilustres e influentes pensadores de escrita e língua grega, tendo estruturado os fundamentos de uma medicina que perdurou por cerca de 1500 anos. Foi um escritor prolífico, tendo dele sobrevivido quase 150 obras. Seus interesses temáticos variavam entre história das ciências e da filosofia, lógica, epistemologia, ética, metafísica, bem como, evidentemente, medicina, anatomia, fisiologia, diagnóstico, nosologia, terapêutica, farmacologia, etc. Aqui o que me interessa nesse texto
são os passos 1641 até 1695 de uma obra de Galeno chamada Das Seitas Médicas para os Iniciantes. Pois apesar de Galeno merecer, por si só, ser mais bem estudado, esse texto apresenta uma discussão aparentemente acirrada entre três importantes seitas médicas, os empiristas, racionalistas e metódicos, travada principalmente entre os integrantes das duas primeiras supramencionadas seitas. De fato, é o primeiro confronto entre racionalistas e empiristas da história da filosofia. Galeno, ao nos narrar as querelas, também nos apresenta muito didaticamente os fundamentos epistemológicos e as abordagens práticas de cada uma dessas seitas. Assim sendo, meu interesse imediato é usar a apresentação inicial da seita dos empiristas para compreender outro pensador sexto empírico, que ainda que tenha nos deixado uma obra extensa de importância ímpar, desconcerta-nos com a ausência quase que total de informações a seu respeito, ao contrário de Galeno, cuja biografia se conhece bastante bem. Em suma, mesmo que Galeno faça jus a uma investigação independente, o objetivo do presente trabalho é usá-lo como peça de outro quebra-cabeça. Quem foi sexto empírico? Mas antes de prosseguir demonstrando como Galeno pode ser útil para a compreensão do ceticismo sextiano e também os problemas decorrentes dessa abordagem, algumas palavras devem ser ditas sobre das seitas médicas. Como eu disse anteriormente, o texto em questão trata de uma contenda teórica entre três seitas médicas, os empiristas, os racionalistas e os metódicos, principalmente as duas primeiras. Agora, segundo Pseudo-Galeno, em Introductio seu Medicus, 14.6835 a 14.6845, ele organiza aqui um pouco as coisas. Segundo, então, esse sujeito, cito, a seita racionalista foi liderada por Hipócrates, que foi também seu fundador, e aquele que primeiro estabeleceu a seita. Então, após ele, Diócles de Caristo, Praxágoras de Cós, Herófilo da Calcedônia, Erasístrato de Quios, Minesíteo de Atenas e Asclepíades de Quian, na Bitínia, que também é chamada de Prússias. A seita empirista foi liderada por Filino de Cós, quem primeiramente rompeu com a seita racionalista. Então a seita empirista sai de dentro da seita racionalista, buscando ocasiões para disputar com Herófilo, de quem foi aprendiz. Desejando liderar sua própria seita, que, não obstante, seria mais antiga do que a seita racionalista, pois afirmaram que ela era fundada por Acron de Agrigento. Esse Acron de Agrigento, ele é anterior ao Hipócrates, e ele é um médico, amigo de Empédocles. Empédocles também tinha uma certa medicina nele. Mas esse é outro trabalho que seria muito interessante desenvolver em algum momento. Após Filino houve Serápion de Alexandria, então os dois Apolônios, pai e filho, e Antíoco. Após estes houve Menodoto e Sexto Empírico, que levou a seita empirista à perfeição. O metodismo foi fundado por Temison da Laodiceia Síria, que adquiriu com Asclepíades, o racionalista, o que precisava para inventar a seita metodista. E aí a gente tem o levantamento dos metodistas, que não interessa muito. Tomando o Pseudo-Galeno acima, então fim da citação, tomando o Pseudo-Galeno acima, podemos dizer que a rixa que propiciou o surgimento da seita dos empiristas entre Herófilo, o fundador da anatomia, e Filino de Cós, ocorreu em meados do século III a.C. Por sua vez, se tomarmos Galeno das seitas médicas, podemos afirmar que as disputas perduraram até seu tempo, ou seja, meados do século II a início de III depois de Cristo, uma longa disputa. E em questão estavam tópicos como a natureza do conhecimento médico, se a medicina era uma episteme, o que a tornaria sobretudo um aporte teórico, ou uma tecné, um ofício, fazendo sobretudo um aporte prático. Consequentemente, como deve o médico se comportar em termos de diagnóstico e terapêutica, seguindo a natureza do conhecimento médico e o aporte que defende e ao qual adere. Claro, da ruptura entre Herófilo e Filino até Galeno, cerca de 500 anos se passaram, as duas seitas amadureceram suas posições e o debate se tornou mais refinado
e chegou mesmo a propiciar o surgimento dos metódicos. Mas esse amadurecimento recorreu constantemente ao fértil campo dos argumentos originados em outras querelas que eclodiram também na passagem do século IV ao III a.C., entre céticos, estoicos e epicuristas, platônicos e aristotélicos, perdurando até pelo menos a tarda antiguidade. E assim como vemos surgir na filosofia o fenômeno do ecletismo, constituindo na adoção parcial de doutrinas filosóficas de diferentes escolas, igualmente ocorrerá na medicina, como exemplificado nos escritos e na posição do próprio Galeno, que faz essa espécie de coxa de retalhos, né, para fazer aquilo que é o galenismo, a doutrina própria dele. Bem, é chegado o momento de argumentar pela utilidade de Galeno para a compreensão de sexto empírico e também de demonstrar alguns problemas em torno disso. Basicamente, a utilidade de outra fonte primária para a referência cruzada externa à obra de Sexto é que, considerando a lacuna que há acerca de Sexto, poderíamos compreender melhor o impacto causado por sua obra, vasta quando comparada com o estado fragmentário das obras de outros filósofos do mesmo período, e a motivação subjacente à escrita sextiana. Para tal, poderíamos usar o pseudo-Galeno supracitado, as epítomes alexandrinas a Galeno ou Diógenes Laércio, que explicitamente mencionam Sexto, ao contrário de Galeno, que não faz. Contudo, o pseudo-Galeno, que eu li anteriormente, por ser um autor desconhecido que não possui todo um corpus, pode ser muito difícil de situar, agravando ainda mais o estado aporético de coisas acerca de Sexto. As epítomes alexandrinas, por sua vez, do Hunayn ibn Ishaq, são um resumo que sobrepõe o galênico das seitas médicas ao pseudo-galênico introductio seu médicos. E se argumentamos que pseudo-galeno não nos esclarece, com relação às epítomes alexandrinas, resta outro material primário que foi utilizado pelo epitomista cristão, Hunayn, que é o outro material, o das seitas médicas, de Galeno. Finalmente, resta a duvidosa cronologia oferecida por Diógenes Laércio, em 916. Mas o contexto literário interno de Diógenes Laércio é quase que totalmente filosófico, biográfico e anedótico, raramente médico. E apesar de Diógenes nos confirmar a ligação de Sexto com a seita empirista de medicina, assim como fazem Pseudo-Galeno e Hunayn ibn Ishaq, ele não nos diz nada sobre o que seria tal seita médica, seus fundamentos teóricos e procedimentos metodológicos. Desse modo, ainda que não mencione Sexto, das seitas médicas segue sendo uma das melhores obras para se entender a seita empirista, assim como da experiência médica e esboço de empirismo, também de Galeno. Seita a qual Sexto se ligaria, conforme atestado pelas três outras fontes, Pseudo-Galeno, Introductio seu médicos, né? As epítomes alexandrinas de Galeno, do Hunayn ibn Ishaq, e o Diógenes Laércio 9:116. Agora o problema com essa hipótese da ligação de Sexto com a seita dos empiristas. O principal problema de que se deve usar das seitas médicas para se entender melhor a obra de Sexto é que as evidências internas a essa própria obra de Sexto desqualificam a ligação de Sexto com os empiristas. Ou seja, o próprio Sexto explicitamente rejeita a ligação entre sua versão do pirronismo e os empiristas. De fato, segundo Sexto, o metodismo se aproximaria muito mais do pirronismo, por sua postura não assertórica, na medida em que empiristas asseriram a inapreensibilidade do não evidente, que é um dogmatismo negativo. Os empiristas são assim criticados pela mesma razão que Sexto critica os acadêmicos na célebre distinção entre o comportamento cético, o dos dogmáticos e dos acadêmicos, logo lá no comecinho das hipotiposes 1.1, que é a seguinte, a crítica: ao passo que os dogmáticos pensam que descobriram a verdade, acadêmicos rejeitam que ela possa ser descoberta. O cético, por seu turno, continua investigando. Agora eu tento oferecer algumas hipóteses sobre a relação
de Sexto com os empiristas e com os metódicos. São 4 argumentos curtos. São desenvolvidos a partir de um argumento de Frege. O Frege diz lá no Ensaio sobre os Empiristas, naquela obra dele, Ensaio sobre Filosofia Antiga, ele diz assim, ele é muito sucinto, ele diz que isso não é um problema que se coloque muito de fato, porque Sexto era um sujeito livre para discordar, ele poderia ser um empirista e discordar dos empiristas e propor uma reforma do empirismo a partir disso. Empirismo médico. Eu tento desenvolver em 4 pequenos argumentos do seguinte modo. Sexto critica os empiristas, Sexto critica os empiristas por seu dogmatismo negativo, que os faz parecerem acadêmicos ao invés de pirrônicos. Isso não seria problemático se não fosse um certo tipo de deserção dos empiristas com relação ao pirronismo, interpretação que corroboraria a hipótese de que após o revival do pirronismo com Enesidemo de Knossos, houve uma espécie de desenvolvimento simbiótico do neopirronismo e do empirismo. 2. É precisamente por caminharem mais ou menos paralelamente que a posição dos pirrônicos foi confundida com a posição dos empiristas, que é uma posição dogmática negativa. E isso propiciou as críticas contra o pirronismo de que este conduziria a uma vida impossível de ser vivida na prática. E mais tarde, isso justifica também mais tarde a necessidade de Sexto de claramente demarcar as diferenças entre a postura do pirrônico e a dogmática negativa dos acadêmicos e dos empiristas de sua época. 3. Os debates constantes dos empiristas contra os racionalistas fizeram com que os primeiros, os empiristas, recaíssem numa postura radicalmente antiteórica que se tornou autocontraditória e que, em última instância, impediu o próprio avanço da medicina. Enquanto isso, apesar da simbiose com os empiristas, o pirronismo seguiu desenvolvendo-se como uma possibilidade coerente de abordagem da filosofia. 4º argumento, ainda que tenha sido treinado médico entre empiristas, sob Menodoto, é devido ao seu comportamento cético e não assertórico que Sexto foi capaz de elaborar uma crítica aberta à própria seita empirista. E, vindo a ser o sucessor de Menodoto na liderança da seita, teria conseguido alinhá-la melhor com o pirronismo, evitando os passos dogmáticos negativos que seu mestre havia dado em direção à rejeição, seu mestre Menodoto havia dado em direção à rejeição da possibilidade racional da nosologia, por exemplo. É nesse sentido que se deve entender a afirmação de Pseudo-Galeno, aquela passagem que eu li antes, de que Sexto levou a seita empirista à perfeição, pois Sexto a ela deu a coerência que faltava sob Menodoto, assim como fez com o pirronismo. Na verdade, ele aumenta a simbiose, fazendo com que o pirronismo ganhe mais coerência por dispor na abordagem da vida prática com relação às tecnai. O ceticismo pode dispor de uma espécie de método para lidar com as tecnai e, por outro lado, os empiristas saem do dogmatismo negativo que impediu o avanço da ciência que eles desempenham, que é a medicina. Então ele acaba dando a coerência maior aos dois ao mesmo tempo. Bem, agora eu vou fazer um comentário sobre essas 4 hipóteses, tá certo? Os 4 argumentos dispostos logo acima tratam a díname cética e a medicina como 2 tipos de atividades que podem ser exercidas sem contradizerem-se. Mas isso não é autoevidente e precisa ser argumentado. Ademais, o problema pode ser ainda mais agravado pelo fato de que o alinhamento que Sexto faz entre medicina e pirronismo poder gerar uma espécie de terapêutica cética, fazendo assim emergir a seguinte questão: pode o cético prescrever o ceticismo? Isso é uma longa conversa que a gente teve depois da sua defesa, lá no bar, lá perto da PUC. Você lembra disso, né, Alexandre? Alexandre, César, perdão. Ana Paula estava, Alexandre, tinha uma galera e a gente conversou sobre isso horas a fio, né? Depois perdemos o controle do assunto. Nas linhas seguintes, vou tentar lidar com as 2 questões. A.
a do alinhamento entre pirronismo e medicina em sexto, e B, a de um alinhamento tal que gere uma terapêutica cética. Considero que a questão B seja um desenvolvimento da A, mas por questões internas à minha argumentação, eu vou começar pela B, ok? Vamos lá. Para sexto, o problema central do comportamento dogmático é o compromisso assertórico, ou seja, a necessidade de emitir proferimentos que afirmem algo, como fizeram estoicos, peripatéticos ou os racionalistas de seu tempo, ou afirmarem, por exemplo, a possibilidade da apreensão da verdade, bem como proferimentos que rejeitem algo, como fizeram os acadêmicos e os empiristas de seu tempo, ao rejeitarem, por exemplo, a possibilidade da apreensão. Por outro lado, o cético, por seu turno, possuiria um uso dos termos e da linguagem de modo não dogmático, adoxastos é a palavra, e com sentido indiferente, adiáforos. Isso significa que o cético joga um jogo de linguagem diferente, em que pode evitar fazer com que seu discurso pareça conter asserções peremptórias sobre tópicos como verdade e falsidade, ou apreensibilidade e inapreensibilidade. Este jogo, em sexto empírico, se chama afasia, ou não asserção. Assim, sexto se expressa acerca da questão. Sobre a afasia, dizemos o seguinte: o termo asserção, facies, tem dois sentidos, um geral e outro específico. Usado no sentido geral, indica afirmação ou negação. No sentido especial, indica somente afirmação. A afasia, então, é a evitação da asserção no sentido geral, no qual é dito incluírem-se tanto a afirmação quanto a negação. Então, a afasia é um patos nosso, por meio do qual recusamos tanto afirmar quanto negar. Termina a citação. Sexto enfatiza que a não asserção não é o resultado de como as coisas são em si mesmas. Isto é, ela não revela uma indeterminação que estaria nas próprias coisas. É muito diferente do Pirro, por exemplo, com relação a isso. Mas ela exprime o patos próprio do cético. Ele enfatiza também que o escopo da não asserção são proferimentos dogmáticos acerca do não evidente. Vou voltar a isso mais adiante, porque isso também é um problema em aberto. Mas, por outro lado, sem se importar com o valor de verdade e falsidade das asserções, cito, o cético entrega-se às coisas que nos movem de acordo com o patos e que nos levam necessariamente, aqui é o advérbio anancásticos, que pode ser compulsoriamente, coercitivamente, ao assentimento. Termina a citação. E para deixar claro seu descompromisso assertórico, o cético usa uma série de fórmulas como não mais, é o célebre malum, talvez, tarra, possivelmente, ex est, nada determino, uden, horizo, e principalmente, me parece que, ou parece-nos, fainestai, remin. Assim, em vez de estar constatando como as coisas são ou não, o cético está declarando como as coisas aparecem. Por isso, o sexto diz que os céticos anunciam as coisas como a eles se apresentam. Está lá em Hipotiposes 1.4. Agora, voltando à pergunta inicial B, sobre se o cético prescreve o ceticismo, a pergunta que eu fiz anteriormente, me parece que sexto, sendo médico, estaria apto a dizer que sim. E eu cito, pois o cético, sendo filantropo, quer curar pelo discurso a arrogância e a precipitação dos dogmáticos. Se essa citação, claramente nos é dito em seguida que os argumentos céticos são como remédios, uns fortes para os fortemente enfermos, outros brandos para aqueles cuja enfermidade é branda. Outra pergunta que pode surgir, agora que argumentei que o cético pode indicar e mesmo ministrar doses de ceticismo, é se ele não estaria sendo dogmático ao fazê-lo. A resposta é que não necessariamente, pois posso dizer, usando os operadores de indeterminação, né? Me parece que, ou talvez, este tratamento X faça bem. Isto é totalmente diferente de asserir. Realmente é verdade que este tratamento X fará bem, ou ainda é verdade que este tratamento X não fará bem. Três tipos, são três proferimentos diferentes,
2 assertóricos, um positivo e negativo e um outro de indeterminação. O cético então poderia dizer: me parece que, talvez neste caso, de acordo com a minha experiência, se deveria adotar uma conduta X para chegar a Y. E isso não é dogmatizar, pois é oposto a dizer, por exemplo, de fato, se deveria necessariamente agir de acordo com critério X para derradeiramente operar de acordo com uma conduta que o faça atingir alfa, onde alfa pode ser excelência, sabedoria, cura, esse tipo de coisa. Fazer uma recapitulação breve. A pergunta que nos direcionou nessa seção do texto foi sobre a possibilidade de se indicar o ceticismo enquanto terapia. Para responder, passamos por analogias médicas, primeiramente apresentada a partir de hipotiposes 1, 2, 3, 6. Isso, por sua vez, nos permitiu pensar o dogmatismo enquanto postura assertórica, positiva ou negativa, e sobre o significado da afasia no ceticismo sextiano. Depois passamos às analogias médicas presentes em hipotiposes 3, 280, o que nos levou ao problema do dogmatismo implícito no próprio receituário de argumentos céticos, problema este que foi sanado através justamente da concepção sextiana da afasia, que reduz o caráter assertórico do proferimento cético, de modo que o cético pode aconselhar algo que pareça curar, sem que isto recaia em um proferimento dogmático, aquele que tem compromisso com verdade ou falsidade. Mas isso nos leva a outra questão. O ceticismo é uma tecné, ou seja, uma arte da vida? Esta pergunta, por sua vez, faz com que nos voltemos para a parte ética da filosofia, que é tratada por Sexto em Encontros Éticos, ou M11, e também em Hipotiposes 3, 168, que se relaciona diretamente com Encontros Éticos. Especialmente importante é a discussão que se segue após 3.188, Hipotiposes 3.188, em que Sexto remete-se à noção de tecné peribion, que é arte acerca da vida, né? O argumento sextiano dirige-se à definição estoica de tecné como, cito, a definição clássica do estoicismo, sistema composto por apreensões exercidas em conjunto. 2. Dirige-se à concepção estoica de apreensão, agora. E 3. Dirige-se à concepção estoica de alma, que recebe as apreensões e é uma concepção contraposta à concepção de Platão. Mas essas 3 supracitadas etapas da argumentação sextiana são complexas por si sós e para serem devidamente tratadas seria necessário outra ocasião. O que me interessa de fato é a argumentação que vem depois, que começa em Hipotiposes 390, e que objeta que não parece haver algo que seja naturalmente bom e que seja então um telos moral. Do mesmo modo, não parece haver um mal e nem indiferentes, tendo em vista as divergências sobre isso existentes entre filósofos, mas também entre pessoas ordinárias, em seus costumes e convenções. Por exemplo, diz-nos Sexto, cito, entre nós a sodomia é considerada vergonhosa ou mesmo ilegal, mas entre os germânios, que eram a tribo persa, é vista não somente como não vergonhosa, mas mesmo como habitual. Hipotiposes 3.199. Agora Hipotiposes 3.200. Fazer sexo com a mulher em público, embora seja por nós considerado vergonhoso, não é considerado vergonhoso por alguns indianos. Fecha a citação. E aí Sexto lembra do casal Crates e Hipárquia, os cínicos, que faziam sexo em público, que era considerado quinogamia, o casamento dos cães. Depois de Hipotiposes 3.203. Para nós a tatuagem é considerada vergonhosa, mas muitos egípcios e sármatas tatuam a prole. Então, considerando tal diafonia nos costumes, encerrou a citação, né? Então, considerando tal diafonia nos costumes, o cético, cito, suspende o juízo quanto à existência de algo bom ou mal por natureza. Termina a citação e diz ainda Sexto que o cético observa a doxastos, a vida ordinária, sem opinião, né? Bem, anteriormente eu disse que o escopo da não asserção cética, estou voltando àquele problema do escopo da não asserção, né? Que é o velho problema do escopo, ao alcance da hiporré. Anteriormente foi dito que o escopo da não asserção cética são proferimentos dogmáticos acerca do não evidente. Agora é hora de explicar melhor o que isso significa,
Pois ao dizer algo como alguém evita proferimentos dogmáticos, isto pode incluir proferimentos dogmáticos que não sejam exclusivamente concernentes às filosofias ou às tecnai, ou não. Ou seja, há asserções ou proferimentos dogmáticos na vida comum. Aqui o problema é, o cético é um rústico ou é um urbano? Novamente. Porque se disser que há proferimentos dogmáticos na vida comum e o cético suspende o juízo sobre eles, então o ceticismo incide sobre a vida comum. Por outro lado, se eu disser que não há tais proferimentos, o ceticismo está insulado, né, na dinâmica estritamente teórica. Considerando a supracitada argumentação de Sexto acerca das diafoniae, que emergem da comparação entre os costumes, me parece evidente que sim, há asserções na vida ordinária. Elas também são alvo da suspensão cética de juízo. Mas isso não compromete a vida, pois o cético tomaria por guia as afecções, relatando o que aparece e sem a este relato conferir peso assertórico. Para corroborar essa argumentação, que é a tal da via média, né, entre a versão urbana e a rústica, eu vou usar um tropo de Agripa, justamente o da diafonia, cuja descrição eu cito em Hipotiposes 1, 165. O tropo baseado na diafonia é aquele de acordo com o qual, quanto à questão em discurso, tenha ela surgido na vida ordinária ou entre os filósofos, nos encontramos em um estado de indeterminação. Fecha a citação. Esta observância da vida comum que o cético faz, então, ela significa agir como agem as pessoas comuns, tendo a natureza por guia, sendo constrangido pelas afecções, sendo ativo em algum ofício e respeitando leis e costumes. Contudo, diferentemente dos homens comuns e também dos filósofos, o cético não se compromete com asserções, pois elas todas podem ser suspensas. Então, o retorno à vida comum é o que seria, vou falar uma coisa talvez muito estranha, seria um retorno meio disfarçado à vida comum. O cético age como um homem comum, mas ele não é tão comum assim, porque ele passou por esse processo todo. Seria um tópico interessante de se trabalhar em algum momento, o ceticismo, o disfarce, etc. Poderia relacionar até com o Epiteto. O Epiteto chega a dizer em algum momento, esse é um tópico, o Epiteto, para algumas pessoas, como por exemplo meu colega Aldo, ele tem uma espécie de guinada cética e ele vai dizer, ele apresentou uma comunicação sobre isso aqui no último evento. O Epiteto chega a dizer que a vida é um teatro. Você tem que desempenhar o papel que lhe foi dado, não tem jeito. Onde é que eu parei? Tá. Agora, o retorno cético à vida comum é o retorno à observância externa de instâncias dessa vida, mas seu estado mental é diferente, pois ele passou por um exercício, participou de uma atividade, dispõe de uma capacidade, porque em algum momento adotou uma conduta, a velha e boa skeptike agogé. E, nessa conduta, tendo suspendido o juízo e estando imperturbável, o cético observa, não dogmaticamente, não assertoricamente, a vida ordinária, como dissemos anteriormente. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar mais sobre o que consiste essa observação / observância. Esse é um tópico imprescindível aqui, da vida ordinária. E isto nos permitirá voltar ao ponto do alinhamento entre pirronismo e medicina em Sexto, que chamei de A, a questão A, é possível alinhar uma coisa a outra? Mais acima, lançando uma luz sobre o tema. Para falar dessa observação / observância, Sexto usa o termo tereo, que significa fazer teresis, palavra que inicialmente possui um uso político, como por exemplo em Aristóteles, na Política, 1308a30, significando vigilância, custódia, preservação. Em Sexto Empírico, essa semântica persiste. Assim, o cético sextiano é marcado pela observância dos costumes. Daí os 4 pilares da vida cética que eu mencionei anteriormente, que aparecem em Hipotiposes 1, 23.
Mas também há em sexto outra semântica para o vocábulo teresis, a da observação, não é observância agora, observação, enquanto componente da abordagem dos médicos empiristas, conforme atestado em Galeno, em Das Seitas Médicas para os Iniciantes. Corroborando essa interpretação, há em sexto uma breve e curiosa passagem de Contra os Astrólogos, em que ele diz que, ao contrário do método caldaico de observações celestes e assunções de efeitos por conta de uma relação causal eficiente não evidente entre a disposição dos astros e o comportamento humano, por outro lado, cito o sexto agora, essa passagem é Contra os Astrólogos 104. Por outro lado, na medicina, observamos que um ferimento no coração é mortal, tendo sido observada não somente a morte de Dion, mas também de Theon e Sócrates e muitos outros. Esses nomes, Dion, Theon, Sócrates, são sempre os nomes fulano, ciclano, beltrano. Fecha a citação. Vale a pena enfatizar que a ocorrência do verbo tereo na primeira pessoa do plural do aoristo indicativo ativo, heteressamen, indica que também sexto, na medicina, adotava um método observativo, que é o método dos empiristas. Então aqui o sexto empírico é muito cuidadoso com a linguagem dele. Ele usa a teresis para descrever a observância aos costumes e, ao mesmo tempo, para descrever o método dos médicos, nós médicos, ele diz, de lidar com nosologia, por exemplo, a observação agora. Assim, a observação constitui uma etapa da metodologia dos empiristas. Os usos locais são observados para se curar doenças e também a evolução das doenças são observadas. Esta observação dos usos para tratamentos de doenças, que também pode ser entendida como observância dos usos, a teresis, é quase inócua se não for acompanhada da transição para o semelhante, que é outro método dos empiristas, tu homoiou metabasin, pois é esta transição que permite que algo que foi observado como eficaz em um caso X possa ser aproveitado em um caso Y, desde que X e Y pareçam semelhantes, meramente. Então pensemos em sexto. O fato de ser cognominado empírico denota sua adesão inicial à seita dos médicos empiristas. Mas sexto nos informa que esta seita tornara-se dogmático-negativa, porque rejeitou assertivamente a possibilidade do conhecimento, como faziam os acadêmicos. Sexto, então, tendo pesquisado e examinado outros grupos, como os médicos racionalistas, que estavam enveredados em pesquisas sobre as etiologias não evidentes das doenças e asseriam a possibilidade de conhecê-las, sexto, então, deu ouvidos às críticas feitas ao comportamento assertórico negativo dos próprios empiristas, dos quais ele fazia parte, comportamento que gerava uma contradição. Assim, ao tornar-se líder dos empiristas, sexto alinhou a seita ainda mais explicitamente ao pirronismo, evitando proferimentos dogmáticos negativos e investindo em tópicos como observação ou observância dos costumes, não asserção, transição para o semelhante, conceitos que são basilares para a compreensão dos modi operandi dos céticos pirrônicos e dos médicos empiristas, ambos aperfeiçoados por sexto, conforme Pseudo-Galeno nos diz. Bom, é isso. Eu tenho uma traduçãozinha dessa passagem das seitas médicas para os iniciantes, do Galeno. O Galeno é um autor muito curioso de se traduzir. Quando ele é metido a ser platônico, ele se torna quase impossível. Mas nesses tratados mais técnicos fica mais fácil, e é um texto bastante gostoso. Acho que não vale a pena ler. Bem, é isso. Agradeço a paciência de vocês. Obrigado.